Essa é uma mensagem para aqueles que estão no processo de restauração, no processo de Techuvá. Esse processo que o Eterno está nos promovendo nesses dias. E há alguns pontos que nós precisamos entender e tomar cuidado. Por exemplo, há muitas coisas que aparecem na internet. Precisamos ter cuidado com a internet. Precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, que vemos. Como esse processo de restauração que o Eterno está fazendo, de retorno ao contexto de Israel, ao contexto hebraico das Escrituras. Muitas pessoas estão na internet falando aparentemente coisas semelhantes a estas. E precisamos entender que nem tudo o que é de nome judaico, nem tudo que é proclamado Israel é realmente do Eterno e faz parte do seu propósito, do seu plano nesses dias. Precisamos ter cuidado, precisamos julgar todas as coisas. E isso é um propósito da Babilônia. A Babilônia, ela desde o seu início quer se assemelhar ao Eterno, se assemelhar às coisas do Eterno, quer fazer coisas parecidas com o Eterno, e para confundir, para enganar. Então, como nós estamos vivendo esse tempo de restauração, automaticamente esse sistema babilônico vai também fazer surgir algo semelhante a isso, para confundir, para enganar as pessoas que estão nesse processo de restauração e Techuvá. Vão começar a falar coisas a respeito de Israel, a respeito de hebraico, a respeito da lei, mas que não condiz com a verdade do plano do Eterno para esses dias. Então, fica um alerta aqui para tomarmos cuidado, estarmos atentos àquilo que vemos na internet, porque há muitas especulações e há pessoas que não estão andando em equilíbrio e sobriedade. Precisamos julgar de acordo com a lei e com os profetas. E se houver alguma profecia, alguma revelação que não estiver de acordo com aquilo que os profetas já declararam, os profetas de Israel declararam, devemos descartar isso. Até vemos na comunidade do primeiro século, como Shaul, Paulo, Quefas, até mesmo o próprio Yohanan, João em Apocalipse não trouxe nenhuma revelação, alguma profecia nova, mas trouxe à lembrança aquilo que os profetas anteriores já haviam declarado. Então fiquemos atentos. Um outro ponto é que essa restauração, vale lembrar que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com voltar ao judaísmo, se converter ao judaísmo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com retornar ao Eterno de Israel e guardar os seus mandamentos. E com relação ainda essa questão da internet, nós precisamos ter cuidado com aqueles que são os perturbadores da ordem do Eterno. Por exemplo, no primeiro século, nós tínhamos um grupo chamado Grupo da Circuncisão. Era um grupo que pregava a circuncisão para a salvação, para a justificação, e era um grupo que perturbava a ordem ali da comunidade dos nazarenos, dos seguidores de Yeshua. Nós podemos ver em Atos 15, no concílio, quando eles queriam que os gentios se convertessem ao judaísmo e praticassem a circuncisão como forma de entrar na comunidade. Nós vemos em Gálatas Paulo falando muito sobre isso, sobre a questão da circuncisão que eles, o grupo da circuncisão, pregava e ensinava. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nem tudo aquilo que se diz ser da circuncisão é do plano do Eterno para esses dias, ou tem autorização do Eterno para esse processo de restauração e Techuvá. Então nem tudo o que se chama de circuncisão, que tem
que diz que é da circuncisão, ou seja, que diz que é de Israel, provém do Eterno. Então precisamos estar cuidadosos com relação a isso. Bom, outro ponto é com relação aos mandamentos do Eterno. Percebo que nessa ânsia de se guardar os mandamentos, desde que estão no processo inicial de techuvá, de restauração, há uma ânsia natural, uma ânsia normal de se buscar conhecer os mandamentos do Eterno, e isso é bom. Porém, isso pode gerar uma preocupação excessiva em de estar plenamente na Torá e de cumprir plenamente os mandamentos do Eterno. Mas isso ainda não é possível. Nós devemos sim guardar os mandamentos, nós precisamos observar os mandamentos do Eterno, são para os dias de hoje, para nos santificar, para nos proteger, para restaurar a nossa alma. Porém, o Eterno não está tão preocupado, se é que essa palavra preocupado cabe a Ele, mas não está tão focado nos nossos erros e na nossa transgressão à Torá, mas sim que nos arrependamos e voltemos. Por exemplo, em Israel, Israel transgredia leis da Torá, e por isso haviam sacrifícios diários. Mas nem por isso o Eterno se afastou de Israel, ou trouxe juízos a Israel por causa desses mandamentos que não eram cumpridos. Mas nós vemos que a aliança com Israel foi quebrada. Israel quebrou a aliança com o Eterno. Não simplesmente porque não guardou alguns mandamentos do Eterno como deveriam, mas porque se aliançou com outro, fez outro como seu senhor, fez outro como seu marido, quebrou o contrato. Seria como se eu estivesse casado agora, estou casado dentro de uma aliança com a minha esposa, e há alguns problemas, alguns erros, por exemplo, que ela comete no dia a dia, mas nem por isso a aliança do casamento é quebrada. Será quebrada se ela for e se unir a outro homem. Aí sim a aliança será desfeita. Mas como sabemos, o Eterno então recebe Israel novamente como sua esposa pelo sangue de Yeshua, e restaura a aliança, como diz em Jeremias 31:31 e Hebreus 8:8. Essa aliança não permanece quebrada. Ela é refeita nos remanescentes de Israel. Mas, com relação aos mandamentos, nós precisamos ficar mais tranquilos com relação a isso. Porque esse pensamento de um Senhor que ao tempo todo está condenando, e se nós não guardarmos plenamente a Torá, seremos consumidos, ou não podemos ter uma vida com o Eterno, ou seremos castigados, esse é um pensamento que ainda percorre a respeito da imagem de Zeus. Zeus castigava todo aquele que desobedecia a qualquer ordem sua. Mas o Eterno não é assim. Ele entende as nossas debilidades, ele entende que ainda estamos em um corpo corruptível, que não é capaz de viver totalmente a sua lei. Temos a disposição de vivê-la sim, mas ela será vivida plenamente no retorno de Yeshua, quando o nosso corpo for revestido de incorruptibilidade. Então poderemos viver plenamente a Torá e a lei do Senhor. E Yeshua virá e trará a interpretação plena e completa das leis. Com vara de ferro ele julgará as nações. Na sua boca está a palavra do Eterno. Ele trará plenamente as interpretações da Torá. Então poderemos vivê-la. Mas hoje, eu creio que plenamente ninguém pode viver a lei do Eterno. Porque nosso corpo ainda habita a Yetzer-Hará, ainda habita a inclinação para o mal, a inclinação para desobedecer ao Eterno.
Isso não é uma desculpa, mas é um fato. E Paulo, Shaul, declara algo em Romanos 7 a respeito disso, e ele diz que no corpo dele habita o mal. Há uma lei no corpo dele que é contra a lei do Eterno. E essa lei faz com que ele não cumpra o mandamento do Senhor. E aquilo que ele não quer, ele faz. O bem que ele não quer, ele não faz. E nos capítulos seguintes ele fala de uma glória futura que é a redenção do corpo. Seremos salvos plenamente quando o nosso corpo for revestido de incorruptibilidade. Quando houver a redenção do nosso corpo. Como diz lá em Romanos 8, 23. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Então ele fala de uma salvação que ainda se espera, que é a salvação do corpo. Então poderemos viver plenamente a lei e a Torá do Senhor. Enquanto isso, buscamos sim e temos disposição para guardar os mandamentos do Eterno. Mas o que devemos entender é que nem sempre poderemos cumprir plenamente a Torá do Eterno. Seria como o Senhor dar uma bola para quem perdeu os movimentos da perna e dizer para ele: jogue futebol. Se você não jogar, eu vou te castigar. Isso é inconcebível, porque ele sabe as condições de tal pessoa e sabe que ela não pode jogar futebol. E vemos em certa ocasião da Torá que no nascimento de uma criança precisava-se fazer o sacrifício do carneiro ou do cordeiro. Mas se a pessoa não tivesse a condição de oferecer tal sacrifício, poderia então sacrificar 2 pombos. Isso nós vemos a consideração que o Eterno tem para a condição que nós possuímos em cumprir seus mandamentos. Precisamos ficar mais tranquilos com relação a isso. Precisamos não ficar tão aflitos com relação aos mandamentos do Eterno. Porque os mandamentos são para a vida, e não para que morramos. Ele compreende as nossas condições, ele sabe o nosso coração. E sabe que nem sempre, neste corpo, nós poderemos cumprir seus mandamentos. Mas isso não é uma desculpa para não se cumprir os mandamentos do Eterno.